Muito bem, a paz do Senhor para todos os nossos professores da Escola Bíblica Dominical, para todos os nossos superintendentes e também a paz do Senhor para os nossos dirigentes de congregação do nosso campo de Bangu. Queremos saudar também a todos os amigos que sempre participam conosco destes momentos de pré-aula, da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos aí mais uma vez para compartilhar com os irmãos sobre esta lição que traz o título Aperfeiçoamento Cristão, Propósito de Deus para o Discípulo de Cristo. Você, quando começa a sua aula, é sempre bom você trazer o tema da revista como um todo, para depois aplicar a sua lição. E a lição que nós vamos conversar é a lição de número 8, e ela traz o tema Os Propósitos de Deus nos Milagres. Os Propósitos de Deus nos milagres. Então, nós temos aqui que você já pode, é uma boa ideia, você trazer o tema da lição falando sobre aperfeiçoamento cristão. E o que tem a ver os propósitos de Deus nos milagres com aperfeiçoamento cristão, não é isso? Então, você pode trazer dentro do aperfeiçoamento cristão esse tema, os propósitos de Deus. O cristão, todos nós, precisamos entender quais os propósitos de Deus em todas as coisas. Nós tivemos na lição passada falando sobre o que Deus espera, o Deus espera de nós uma resposta. Nós precisamos também entender como Deus se comunica conosco. E você pode começar a sua aula perguntando aos seus alunos quais são os propósitos de Deus para os milagres, com os milagres, ou nos milagres. Você pode fazer essa enquete com sua turma, com seus alunos, perguntando qual é o propósito de Deus. Em levantando esse tema, você pode, aqui a nossa lição, ela traz os objetivos que a gente tem que ver aí, que é o primeiro, lembrar que Deus operou e ainda opera milagres. Segundo objetivo, mostrar a relação entre milagres e sinais. A relação. E enfatizar que os milagres não substituem a palavra de Deus. Então, esse tema aqui, nós vamos falar sobre os milagres. E o texto áureo, que é o texto tema da nossa lição, diz assim: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. A verdade aplicada, que é o resumo da lição, é justamente aqui nessa parte, verdade aplicada, que o comentarista ele tenta trazer ali o resumo da lição. Diz assim: precisamos perceber nos milagres, à luz da palavra de Deus, além dos benefícios imediatos e temporais, pois há sinal no milagre. Então, na verdade aplicada aqui, dizendo que precisamos atentar para os milagres, perceber nos milagres os sinais que tem ali. Então, isso tudo como que você vai perceber? À luz da palavra de Deus. Então, a verdade aplicada, ela diz que você precisa perceber nos milagres, que existem sinais de Deus ali. E como é que você faz isso? Através da palavra de Deus. Então, você tem aqui já um resumo para trabalhar este conceito, esse tema para os seus alunos. Então, vamos lá. Os propósitos de Deus nos milagres. O primeiro, ele começa explicando aqui o primeiro tópico, Deus, o operador de milagres. Ele começa a dizer o que é milagre. Deus sempre fez milagres. Em todo o percurso onde Deus busca o homem, porque o plano de Deus sempre foi buscar o homem, Deus busca o homem na sua situação, onde ele está e na situação que ele se encontra, Deus sempre teve a iniciativa e a atitude de buscar o homem. Então, para isso, Deus também operou muitas vezes e muitos milagres. Nós vemos aí o que seria um milagre. O comentarista traz aqui que o milagre é definido como feito ou ocorrência extraordinária que não se explica por leis da natureza. Então, é algo extraordinário que não se aplica naturalmente, não se enxerga naturalmente pelas leis da natureza. Algo sobrenatural aconteceu. Isto chama-se milagre. Então, nós temos aí Cristo, por exemplo, muitos milagres ele fez durante o seu período aqui na Terra. Você pode perguntar para os seus alunos, cite um exemplo de um milagre que Cristo operou. Pode começar com a transformação de água em vinho. Então, Cristo, todas as vezes, nesses seus milagres,
tinha um objetivo. E você pode fazer e pode perguntar para os seus alunos, fazer eles refletir qual era. Por exemplo, você pode citar alguns exemplos de milagres e questiona os seus alunos. O que Cristo queria dizer com isso? O segundo objetivo aqui da lição, mostrar a relação entre milagres e sinais. Olha só, milagres após a ascensão de Cristo. A gente observa que mesmo quando Cristo foi ao céu, ele disse e deixou aí, né, a continuidade dos milagres, que os sinais seguiriam aos que creem. Em seu nome operariam, né, muitas maravilhas, expulsariam demônios. Então, os milagres, eles foram consequentes, eles foram sequentes, na verdade. Mesmo após Cristo subir aos céus, os milagres continuavam seguindo aos discípulos. A relação entre os milagres e os sinais. Então, os milagres de Cristo, a relação entre os milagres e os sinais. Nós podemos entender aqui o próprio Deus, quando chama Moisés para libertar, para tirar o povo do Egito, muitos milagres aconteceram ali. Os milagres das pragas do Egito estavam mostrando ali para o próprio faraó que Deus é Deus, que Deus é poderoso. E mesmo assim, estava mostrando tanto para o povo de Israel quanto para o povo do Egito que Deus era poderoso. Quando o povo de Israel sai do Egito, que agora Moisés vai e o Senhor conduzindo eles pelo deserto, você vai observando que às vezes até pela história da Bíblia, pela situação geográfica, o caminho para o destino deles era próximo, era perto, era uma reta, mas o Senhor fez trabalhar eles por um caminho mais longo para ensinar o povo. E como Cristo ensinava? Através também dos milagres. Quando, por exemplo, Deus leva eles ali para a beira do Mar Vermelho, o inimigo na retaguarda, todo mundo ali, as rochas, as montanhas e o mar à sua frente, que coisa difícil, e Deus opera um milagre. E agora o povo estava ali satisfeito, glorificando o nome do Senhor. Então, neste milagre, através dos milagres, Cristo sempre quer mostrar alguma coisa para nós. Então, você pode trabalhar com o seu aluno sobre essa questão. Sempre através de um milagre, Deus quer mostrar alguma coisa para nós. O povo de Israel, o povo do Egito, saiu do Egito e estava agora numa circunstância entre o mar e o inimigo, entre as rochas, e achava que era o fim. Achava, nós viemos morrer aqui. O Senhor mostra mais uma vez para o povo que Ele é um Deus que cuida do seu povo. E é através deste grande maravilha, deste milagre, Ele mostra o sinal, Ele se revela ao seu povo dizendo que Ele estava protegendo e tomando conta do seu povo. Os milagres que acontecem na nossa vida, por exemplo, você pode trazer uma relação entre os milagres e os sinais, quando acontece às vezes um milagre na sua casa, no seu carro ou em alguma circunstância da sua vida, Deus está querendo falar com você de alguma forma. Então você tem que trazer esse contexto para o seu aluno, dizer para ele que ele precisa enxergar nos milagres o sinal de Deus trabalhando nas nossas vidas. Muitas das vezes as pessoas, como Cristo mesmo censurava, vocês não estão me seguindo pelos sinais, mas pela comida, pela bebida ou pelo milagre em si. Então temos que entender que o que Cristo quer de nós, Ele não quer simplesmente ser um operador de milagres, mas Deus realiza os milagres para que você enxergue através destas situações que Deus é Deus e está no comando e controle de todas as coisas. Então traga esta comparação, esta relação entre milagres e sinais para o seu aluno. E por último, nós temos aí também o último tópico, enfatizar que os milagres não substituem a palavra de Deus. O comentarista, ele fala aqui nesta lição que nem sempre os sinais estão acontecendo e os milagres acontecem na vida de uma pessoa e essa pessoa pode ser ou ela seja bem-aventurada. Às vezes os sinais estão aí, estão acenando, dando sinal, o milagre acontece, mas a pessoa não entende o sinal. E isto a gente precisa trazer para o contexto dos nossos alunos. Nós precisamos entender que tudo isso que está acontecendo são sinais. Coisas, prodígios, o inimigo também imita sinais, imita maravilhas, imita milagres. Mas você tem que estar com a visão de entender o que está por trás destes sinais e maravilhas. Então nós, como servos de Deus, aqui está o grande segredo.
como você vai identificar isso? Como você identifica que este sinal, este milagre é um sinal de Deus ou não? Como você entende o que Deus quer falar através disso? Por exemplo, ele cita que o exemplo de Moisés, que quando Deus queria falar com Moisés, ele se apresenta, né, na sarça ali, queimando o fogo na sarça, e a sarça não se consumia. E ele chega agora para próximo daquela sarça e Deus se revela e fala com ele. Então tem um segredo e um detalhe aqui que você tem que trazer para os seus alunos. Como interpretar esses milagres, se são divinos, se não são? Só tem uma forma: se conhecermos através da palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento do cristão e ela é que revela o próprio Cristo. É ela que traz conhecimento a cada um de nós. Então, você traz este assunto para o seu aluno. Porque às vezes nós, no contexto do dia a dia, a gente... Qual o objetivo? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu tenho que me alimentar da palavra? Por que eu tenho que gastar um tempo com a palavra? Porque esta palavra, ela é o alimento para as nossas vidas e é através da palavra, né? A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Às vezes as pessoas procuram tantas circunstâncias, eu corro assustado com alguém, poxa, eu tive um sonho, interpreta para mim o que isso quer dizer. Se você lançar sobre o Senhor, como diz a sua palavra, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ele tomará conta de vós. E a palavra de Deus, cada vez que você se mergulha na palavra do Senhor, que você mergulha no conhecimento da palavra, o Senhor se revela para você. Então é na palavra de Deus que você vai adquirir o conhecimento, a garantia, é o poço, é a fonte inesgotável para o cristão, é a palavra de Deus. Quanto mais você conhece a palavra, você se alimenta com a palavra, mais você vai conseguir enxergar os sinais que estão à sua volta, né? Às vezes, uma pessoa, você pode fazer esta dinâmica na sua classe, né? Às vezes uma pessoa quer conversar com a outra, está fazendo um sinal ali, está dando um sinal para a pessoa não está entendendo, porque ela não conhece aqueles sinais. Você pode dar o exemplo da linguagem do surdo e mudo, que é o sistema Libras, né? Que é o ensino de comunicação dos surdos e mudos, mas tem pessoas que a pessoa vai fazer o gesto, vai tentar fazer tudo para se comunicar, mas ele não conhece os sinais. Às vezes alguém está gritando nos seus gestos para ele, mostrando um perigo, e a pessoa não está entendendo, porque ele não conhece estes sinais, o Libras, por exemplo. Então, da mesma forma, nós podemos fazer referência à palavra do Senhor. A palavra de Deus, quantas das vezes o Senhor está falando com as pessoas, está ali aquele alimento, às vezes através de uma mensagem pregada, cantada, mas a pessoa está desligada, não está ouvindo. Mas o contexto interessante que você pode trazer para os seus alunos é que os milagres tem também uma relação com a palavra de Deus. Se você conhecer, se você tiver conhecimento, você se alimentar com a palavra, o Senhor vai também se revelar de uma forma grandiosa para você. Não é isso? Então, quando nós nos apresentamos ou nos dispomos a nos alimentar com a palavra, o Senhor também vai se revelar para nós, como diz na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, esta é a mensagem de Deus que você vai trazer para o seu aluno. Que Deus abençoe a sua vida e que esta aula, esta palavra, ela possa trazer uma alegria aos nossos corações. Boa aula a todos vocês, que Deus abençoe. Amém.